Muito bem, queremos chegar no momento onde, que nem o pastor Maico falou no início, onde nós viemos para aprender e desejamos que tudo aquilo que a gente aprende aqui junto seja para evitar consequências, porque na vida a gente aprende quase que tudo, ou por bem ou na marra, né? E como é bom quando a gente aprende as coisas sem que seja na marra, sem que precise o policial dar uma caneteada, né? O Davi falou hoje que sabe qual é a arma mais potente da polícia? A caneta. Todo mundo tem medo dela, né? Vai que ele vai dar uma caneteada. Bom que o Davi hoje fez muito bem, que ele não é um cara tão brabo assim, né? Então as crianças já deram uma relaxada. E eu creio que todos nós estamos aqui domingo após domingo para aprender, para que a gente evite erros na vida, para que a gente corrija erros que nós cometemos. E o assunto que eu tenho hoje para tratar com vocês, ele é na verdade de um nível bastante elevado de exigência de nós mesmos. A palavra em si, ela é bastante exigente, ela quase nos leva a um nível que Jesus conseguiu ter em sua perfeição, mas nós vamos ser sempre um pouco falhos. E ao mesmo tempo a Bíblia pede que a gente trabalhe nesse ponto. Peço que projete lá atrás. O tema é integridade. Integridade. Eu tenho alguns versículos para ler no começo e depois vamos ler ainda. Logo a seguir diz Salmo 101, 2. Depende da tradução, aparece a palavra integridade. Em outras traduções aparecem palavras parecidas. A Nova Versão Internacional traz mais essa palavra em sua tradução. Seguirei o caminho da integridade, quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Salmo 41, 12 diz, por causa da minha integridade me sustens, me põe na tua presença para sempre. Bom, eu gostaria antes que a gente pensasse um pouquinho sobre o que é isso, afinal de contas. Aqui está só em inglês, integrity, né, que seria um medidor ali. Se nós fôssemos medir a nossa integridade, cada um a sua, como será que nós estaríamos? Integridade. O que significa, afinal de contas, antes de a gente falar em medir a nossa própria integridade, o que significa integridade? Tem uma palavra, ou na verdade uma comparação que a gente pode fazer com o mundo dos alimentos. Existe um tipo de alimento que tem uma palavra parecida, que seria o qual? Alimentos integrais, né? Saudável, todo mundo gosta. Gosta nada? Não sei por que Deus fez assim, né? Mas aquilo que é saudável custa um pouco mais para engolir às vezes. Mas a verdade é que tem uma certa semelhança. O que seria um alimento integral? Vamos entender. A raiz da palavra é a mesma. Qual que é a diferença de um alimento integral e não integral? Puro. Bem fácil. Está inteiro. É ou não é? Integral, está inteiro. Quando não é integral, já está moído. Não é assim, mais ou menos? Quanto mais moído, menos deixa de ser integral. Hoje em dia estão se buscando muito agora alimentos, por alimentos integrais, porque é mais saudável realmente para o nosso corpo. O integral, o nosso corpo, parece que sustenta mais. Quem já comeu pão integral, se eu como pão integral de manhã cedo, eu ganho fome só às 10h30. Se eu como um pãozinho, vocês estão rindo que vocês não ganham fome de manhã, sou só eu, comilão? Ganho sim, né? Agora se a gente come lá um pãozinho, tem aqueles pão de vento assim, pãozinho, não sei como é que conseguem cobrar ainda por isso na padaria. Você leva para casa, o peso é só o da sacola, que às vezes eles põem ainda aquela de papel para pesar mais, porque senão do pão não teria peso nenhum. Mas quando você come algo integral, aquilo demora mais para digerir, o teu corpo está ali, trabalhando com aqueles grãos, isso te faz com que você tenha fome só mais tarde. A verdade é que a natureza fornece as coisas integrais. Vocês já viram algum pé de farinha? Não, né?
Nós é que pegamos a natureza e moemos as coisas. Antigamente nossos dentes tinham a função de triturar, hoje é só desmanchar a farinha na boca. Né? Nós temos quase que tudo de uma maneira já moída, uma maneira já diferente do que a natureza nos fornece. Bom, tem essa busca por alimentos integrais por causa da saúde, e a minha pergunta é, será que os mesmos que estão começando a se preocupar com a saúde hoje, porque olha, estão cada vez falando mais em comer saudável e tudo mais, eu me pergunto, será que existe a mesma preocupação com uma alma e um caráter saudável? Porque uma coisa é eu estar com o corpo saudável, outra é eu estar com a alma e com o caráter saudável. E eu acredito que existem pessoas integrais e pessoas moídas, né? Que já estão divididas. A verdade é que a palavra nos expressa justamente isso. Aquilo que não é integral é aquilo que já está dividido, não está mais inteiro, original como deveria ser. Então, uma pessoa que não é íntegra é uma pessoa que está dividida em si mesma, em suas convicções. Eu quero mostrar um vídeo para vocês que uma empresa fez, Daimler, de veículos, né? Eles fizeram uma pergunta para seus funcionários. Toda empresa quer parecer integral, ter integridade, né? Alimentos aí querem ser integrais, né? Quer parecer ter integridade no seu trabalho. E eles fizeram essa pergunta, nós vamos assistir algumas opiniões quanto o que é integridade. Pode soltar para a gente. Isso não é propaganda para Mercedes-Benz, é só porque foi bem feito, tá? A palavra integridade para mim tem um significado muito forte. É desempenhar as minhas atividades da maneira mais correta e prática possível, respeitando as pessoas, as diretrizes da empresa e a legislação do país. Integridade é ter uma conduta que nos assegure estar sempre com a consciência tranquila. Integridade para mim é agir de forma justa e ser contra situações e pessoas que infringem as regras da empresa. Integridade para mim é ter responsabilidade em tudo que eu faço. Olha, o nosso dia a dia é feito de muitos desafios e a integridade é um desses desafios. É uma coisa que está em nossas mãos, é de nossa responsabilidade. Integridade é sempre ter atitudes positivas, independente do tamanho do desafio que encaramos no dia a dia de trabalho. Integridade é uma ação ou uma atitude que você tome, que seu coração e sua consciência sinalizem estar correto. Bom, para mim, integridade é fazer as coisas de forma que eu não tenha nada a esconder, nem nada do que me arrepender. Integridade para mim é agir de acordo com os meus princípios mais básicos, respeitar as pessoas que estão em minha volta, ser honesta comigo mesma e seguir as regras com dignidade e ética. Integridade para mim é trabalhar corretamente, com segurança, respeitar os meus colegas de trabalho, ser justo e ético. Integridade para mim é considerar o ponto de vista do cliente, transformando em produtos e serviços que venham a surpreender e superar suas expectativas. Desta forma estaremos sendo íntegros com a sociedade e com nossos acionistas. Pronto, até aqui. Como eu falei, não é propaganda para a empresa, né? Até porque são poucos que conseguem comprar um desses, né? Antes vai no Volkswagen, alguma coisa assim. Enfim. Toda empresa, toda pessoa, toda loja quer ter a fama de ser íntegro. Ou tem alguém aqui que fala, não me interessa esse tema aí, pastor, estou levantando, vou para casa. Daí eu ia dizer, bom, daí é lamentável, né? Mas nós desejamos, temos
esse desejo dentro da gente de sermos consideradas pessoas íntegras. Não, eu sou uma pessoa íntegra. E eu achei uma definição que eu gostei bastante. Antes eu quero ler o que está no dicionário. Diz que é de conduta reta, justa, pessoa de honra, ética, educada, cuja natureza nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. Mas uma definição que eu gosto bastante é essa aqui. Integridade é a harmonia entre o falar, pensar e agir. Vamos ler isso aqui juntos? Integridade é a harmonia. Vocês entenderam o que isso significa? Significa que aquilo que eu falo, eu faço, tudo bem, isso todos nós gostamos. Mas além disso, significa também que aquilo que eu falo e faço, eu também penso e em meu interior estou de acordo com aquilo. Eu acho interessante que, na verdade, a Bíblia sempre falou disso. A integridade é a junção de todas essas coisas. Os 10 mandamentos, agora nós estamos estudando. Quem já sabe qual que é o último mandamento? Depois de falar tudo aquilo lá que pode, que não pode, isso, como se deve agir ou falar, não falar o nome de Deus em vão. Qual que é o último mandamento? Alguém lembra? Não? Cobiçarás. A mulher, a casa, o servo, tudo aquilo que o outro tem. E a cobiça é alguma coisa que começa onde? É visível? É não falar? Não, está aqui. Então, o Antigo Testamento sempre teve isso. O pecado começa na mente, integridade é uma coisa inteira e inclui também o nosso pensar. A minha impressão é que no tempo de Jesus, os fariseus e o povo começou a perder essa questão da integridade no nosso pensar, nas nossas ideias, nas nossas intenções. Tanto que eles estavam muito preocupados com falar a coisa certa, fazer a coisa certa. Adulterou? Errou. Pedra no lombo, é assim que funcionava. Então, eles estavam preocupados com o falar e com o agir. Aí Jesus vem, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, porque eles estavam de olho nisso, aquilo que foi ouvido, do falar e do agir. E aí Jesus diz assim, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus começa a trazer de volta um aspecto de integridade que o pessoal tinha perdido na época. Não é só falar o que é bonito, nem só fazer, mas as nossas intenções ainda têm que ser puras também. Como eu falei, é uma palavra de um nível elevadíssimo. E aí Jesus começa a resgatar isso. Em muitas coisas as pessoas só viam o agir e o falar. E Jesus fala assim, ei, é sua intenção também que vale. Quando ele fala, por exemplo, do jejum, Jesus ele dá um mandamento que eu não tenho como cumprir. Jesus fala assim, quando jejuares, lava teu rosto e penteia teu cabelo. Jesus falou, eu não tenho como cumprir, mas vocês têm. Por quê? Para que ninguém perceba que vocês estão jejuando. Somente o Pai que está vendo em secreto. O que Jesus quer dizer com isso? Quando você for também falar de jejum, ou você for ter a atitude do jejum, a sua intenção também tem que ser pura de mostrar isso para Deus e não para as pessoas. Senão nós perdemos ali também já a nossa integridade. Assustou muito as notícias do último tempo do casal lá no Rio Grande do Sul, que assassinou o menino e tudo mais. Horrível olhar a televisão e ver a realidade. Agora eu pergunto para vocês, para a gente entender bem isso aqui, um exemplo mais forte. Aonde começou o assassinato do menino? Quando que começou a surgir o assassinato do menino? Você acha que foi feito sem pensar? Esse menino está me incomodando. Ele é um problema para mim. Eu vou acabar com ele. Vocês estão percebendo onde é que está a raiz das coisas? Lá nas ideias, nos pensamentos é que a gente começa a perder a nossa integridade. Mas integridade não se mostra só nessas coisas grandes. Pá, eu nunca matei ninguém, então eu sou íntegro. Jesus diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Eu não sei o que vai dar agora nessa Copa, os brasileiros estão revoltados como sempre com os seus políticos. Não sei o que vai dar,
estou curioso para ver. Talvez o policial Davi vai ter que estar lá para ajudar. Falou hoje, às vezes trabalha até também no de choque ali. Então, quando vocês veem lá o policial, vão orar pelo policial, precisa de ajuda. Mas o país está revoltado porque o político brasileiro, em determinados lugares, não quero generalizar, está roubando o dinheiro do povo. Quem não fica indignado com isso? Ou tem alguém que assiste e fala, nossa, que legal, esse cara ficou rico. Não, nós ficamos chateados. Mas eu pergunto o seguinte, eles estão roubando no muito, e como nós estamos sendo fiel no pouco? Porque Jesus não faz aqui essa diferença, ele diz a integridade, a pessoa tem que ser honesta, também nas coisas pequenas. E é interessante nós pensarmos que os políticos não são estrangeiros, né? São brasileiros, saíram do povo. Gente que quando provavelmente roubava no pouco, chegou lá em cima, começa a roubar no muito. E eu pergunto, onde que está a integridade do povo brasileiro? Tem um versículo que diz, melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Será que nós estamos sendo fiéis também? Mesmo que a gente esteja com menos, estamos mantendo a nossa integridade como cristãos? Quando causa um acidente, será que nós somos ali verdadeiros na palavra? Você ligou o pisca? Liguei, não ligou nada. Mas se eu falar que eu liguei, talvez eu me safo. Vocês estão vendo as coisas pequenas, às vezes, que nós fazemos? É ali que nós demonstramos se nós somos íntegros ou não. Numa nota de R$10, numa nota de R$5. É ali que nós começamos a demonstrar a nossa integridade. Quero falar sobre o perigo da falta de integridade. Às vezes nós pensamos que, é só viver a vida bagunçada e tá tudo vai dar certo no final. Não, existe um risco muito grande para nós, para nossos filhos, para as próximas gerações, se nós não começarmos a mudar nós mesmos para que o povo tenha um exemplo diferente de integridade. A mídia hoje em dia, por exemplo, está relatando muito tudo que os governos estão fazendo de errado. Uau, você assiste, às vezes, os noticiários, você fala, nossa, mas a mídia é correta. Estão pegando tudo, denunciando a falta de integridade. Termina o jornal, o que vem? A novela. Uma aula de falta de integridade na vida a dois. Aqueles que estão acusando também não estão demonstrando em outras coisas um exemplo de integridade. E se nós, como igreja, também não cuidarmos da integridade dos nossos filhos, nós podemos querer cercar e cuidar eles de todos os meios, quando vê, o mal vai entrar na vida deles. Eu gosto do exemplo do muro da China, conhecida também como a Grande Muralha. Não sei se alguém já ouviu falar, mas ela iniciou a construção em 221 a.C. Ela tem completo, construído 21.196 metros, no caso, ou quilômetros, não, 21 quilômetros, ela não é tão longa assim. 7 metros de altura, largura média 7 na base e 6 metros lá no topo. Foi construída como uma proteção militar contra os povos do norte. Hoje é só um ponto turístico, mas antigamente essa era a parte inteira, maior que existia da muralha. A parte que foi terminada, construída, ela é um pouco menor. Foi construído isso aqui para se proteger dos povos do norte. Dá uma olhada no tamanho dessa muralha. O governo passou anos e anos construindo essa proteção contra os povos que vinham do lado norte. A China se preocupava muito com isso. Do muro eles tinham uma visão de quem estava vindo e podiam assim proteger a China. Bom, os relatos contam o seguinte, essa é a última foto que eu tenho. Só nos primeiros 100 anos, sabe quantas vezes a China foi invadida? 3 vezes. Sem quebrar uma pedra do muro. Sabe como? Os povos do norte subornaram os guardas que estavam cuidando das portas. Os chineses estavam tão preocupados em construir esse muro, falar, nossa, com o muro nós vamos estar protegidos, que o que acontece? Eles esqueceram de ensinar a integridade para os seus filhos, e os povos do norte entraram na China da mesma maneira, só subornando aqueles que não tinham integridade em sua vida.
Vocês estão percebendo? O Brasil pode investir milhões e milhões também, agora em polícia, em tudo que é coisa, se nós não ensinarmos integridade para o povo, e nós também como cristãos não aprendermos isso, de nada vai adiantar. Eu gosto também de mais um exemplo que eu li, a respeito de um pai que não demonstrou integridade para o seu filho. Por volta de 1840, uma família judia que morava na Alemanha. Eles eram frequentadores fiéis da sinagoga, e o filho admirava muito seu pai, judeu, fiel, sempre levando a família na sinagoga. Certa vez essa família se mudou para uma outra cidade, uma outra Dorf, como se fala em alemão, por causa de necessidades da família. Quando eles se mudaram para lá, não tinha sinagoga naquela cidade, e esse pai judeu então percebeu que toda a vila era luterana, reformado. E aí ele percebeu também que naquela cidade as pessoas eram luteranas, tudo estava mais ou menos girando em torno daquela igreja. E o pai chegou um dia para a família e falou assim: nós vamos deixar de ser judeus e vamos começar a ir na igreja luterana. Os filhos se assustaram, perguntaram para o pai: por quê? Qual o motivo? Ele falou assim: vai ser melhor para os nossos negócios. Eu vou ganhar mais dinheiro se nós formos para a igreja luterana. Essa foi a intenção do pai, integridade. Sabe o que aconteceu com esse menino? Ele foi para estudar na Inglaterra um tempo depois e começou a escrever livros. Ficou confuso em seus pensamentos e nos seus livros ele escreveu uma nova maneira de ver o mundo e a religião. Ficou revoltado, na verdade, com a religião e acabou escrevendo que a religião é o ópio do povo, conhecido como isso, que significa um vício, uma droga. E ele conquistou as pessoas então que o seguiram a viver uma vida sem Deus por ver essa falta de integridade no pai. Sabe quem foi esse cara? O nome dele é Karl Marx, o fundador do comunismo. Por causa de um pai que não viveu integramente aquilo que acreditava. Tempo depois, metade da população do mundo seguiu as ideias desse cara, e até hoje, cristãos são assassinados por causa da doutrina comunista, que muitos acabaram exagerando ainda mais do que Karl Marx escreveu. A falta de integridade é um perigo tremendo para a população, para a igreja, para a família. Mas eu quero falar ainda também sobre a bênção de uma vida íntegra. A vida íntegra, uma das bênçãos dessa vida íntegra é que ela é um guia para a nossa alma. Provérbios capítulo 11, versículo 3 diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos ímpios os destrói. A integridade do justo o guia. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa, quando ela é íntegra, ela já está totalmente decidida aquilo que ele quer, as suas convicções dão uma direção clara para a vida dela, assim que ela não é mais uma pessoa, não sei, vamos ver, talvez. A integridade da pessoa dá uma resposta imediata quando vem a tentação do pecado. Por exemplo, um jovem recebe um convite de alguém, viu? Vai ter uma balada por aí. Eu gosto do termo balada, porque lá tem balada mesmo, né? Os policiais sabem como é. Vai ter uma balada, vai ter uma festa. O jovem íntegro, antes de que termine a pergunta, ele já tem a resposta na língua dele. Viu? Eu não vou. Esse negócio não é para mim. Antes da pessoa terminar de fazer a pergunta, ela já tem uma resposta, porque a integridade o guia. Vocês estão entendendo? Ela não precisa ficar pensando. Quem não é íntegro fica na dúvida. Balada? Aonde? Ah, deixa eu pensar. É que minha mãe não gosta que eu vou. Já não é a mãe, né? O problema é a mãe agora. Meus pais. Porque falta integridade, ele está dividido entre o mundo, como aquela primeira imagem que a gente viu, e também a espiritualidade. Ela não está inteira naquilo que ela quer. Sempre quando vier uma dúvida entre seguir o que é verdadeiro ou seguir o que é falso, o íntegro já vai ter um guia, como falaria o pastor Mário, um GPS da alma, que diz: ei, por aqui não, por aqui não. Essa é uma bênção da vida íntegra.
Segunda coisa que eu vejo é que ela dá segurança. Vivermos uma vida íntegra, por mais que custe muitas vezes, ela nos dá segurança. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Conhecem o termo quem não deve não teme? Quem deve teme. É só bater na porta. Aí é o cobrador. Quem está vindo? Aí já começa. Daí de um erro vem o outro. Mulher fala que eu não estou em casa. Fala que eu saí. A mulher vai lá e ainda ela também perde a integridade. E aí aprende a dar voltas e voltas. Mas quem não está numa vida íntegra, vocês estão entendendo? Ele tem uma insegurança. E se alguém descobrir? E se alguém me cobrar? E se alguém olhar meu computador? E se ela pegar o meu celular e olhar as mensagens? E se alguém olhar no meu Facebook? Um constante medo. Como que está a minha vida? Será que alguém vai descobrir? Se você anda com uma vida íntegra, você tem segurança. Você tem segurança. Os pais já entraram no quarto dos filhos e eles deram um pulo de 2 metros? Já aconteceu isso alguma vez? Abre a porta. Ai, que susto, pai, que é isso? Não é... Bom, às vezes os filhos se assustam porque o pai entra mesmo que nem um cavalo dentro do quarto, né? Chega arregaçando, o que está fazendo? Aí vai se assustar mesmo, pai, vai devagar. Mas às vezes, você abre a porta, que susto! Por quê? Não, só me assustei, o barulho e tal. Aí já começa a bolar uma mentira na cabeça. Por quê? Porque eu tenho medo, olha lá o texto. Eu tenho medo de que as veredas tortuosas, os caminhos tortuosos sejam descobertos. Você não quer ter esse medo? Pare com aquilo que te dá medo. O que você está escondendo? Conserte. Não tenha medo. Viva uma vida íntegra e segura na presença do Senhor. Mais uma bênção da vida íntegra é que ela dá durabilidade. O texto que nós lemos antes diz isso: por causa da minha integridade me sustens. O Senhor sustenta aquele que vive integramente e me pões na tua presença para sempre. Vocês já viram grandes pessoas de sucesso serem famosos e de repente quebrar, às vezes no final da vida? O grande cara espiritual, depois de um tempo descobre que tinha filhos espalhados por todo lugar. Quando vê, se descobre e o sucesso da pessoa não dura, porque alguma hora ela cai, porque não é o Senhor que sustenta ele. Pastores mesmo, pastores às vezes que são a grande unção, de repente são o grande ladrão. O sucesso que não é sustentado pelo Senhor, que vê a nossa integridade, ele cai e não dura. Por isso eu quero dizer o seguinte: não sei se você é alguém que almeja ter sucesso, mas preste atenção. Se você deseja sucesso, ser abençoado, você pode ter seus sonhos, mas eu digo assim: sonhe com integridade, sonhe com pureza. Mantenha acima de tudo o seu coração limpo para que o seu sonho não se torne um pesadelo. Você quer que o seu sucesso dure? Que a sua fama de pessoa boa dure? Então viva integramente, assim como o Senhor pede. Mesmo que isso você venha passar por momentos difíceis. Jó foi um cara que tinha muita coisa, o Senhor deixou ele perder muitos bens. E aí a mulher dele disse assim: ei, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. A mulher de Jó falou isso para ele, depois que ele perdeu as coisas. Depois que ele ganhou tudo de volta, ela estava feliz que ele não morreu. Mas nesse tempo, até ela foi uma pressão para ele. Mas Jó durou, Jó continuou firme. E disse assim lá no capítulo 27, minha integridade não negarei jamais, até a morte manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver,
a minha consciência não me repreenderá. Jó permaneceu firme. Até a mulher dele falando, agora deixa de ser tão sincero. Ele fala, não, isso eu não entrego a custo nenhum. Eu vou me manter íntegro. Eu gostaria de perguntar ainda, além dessa bênção toda, nós todos sabemos que nossa integridade, ela é limitada. Como se reintegrar? Se reintegrar no sentido de voltar a ser íntegro. Como pode acontecer de algum homem que tem vivido uma vida sem integridade? Será que ele pode voltar? Eu quero dizer que eu acredito que sim, mas eu acredito que isso é um milagre, que Deus tem que fazer no coração dessa pessoa. Pegue um grão qualquer e faça dele farinha. Alguém consegue fazer dele um grão de novo? Pode pegar os cientistas mais espertos que forem. Você voltar a fazer humanamente da farinha um grão que vai dar vida de novo, só um milagre. Mas Jesus pregou esse milagre de se reintegrar, da possibilidade, e ele tem usado para isso um medicamento, um remédio que faz com que o coração do homem, dividido, rachado entre bem e mal, entre verdade e mentira, volte a ser íntegro, volte a ser uma pessoa reta. Qual foi o remédio que Jesus proclamou? Qual foi o remédio que Jesus ofereceu? Já lá no Velho Testamento, os profetas repetiam e repetiam a oferta desse remédio. Povo, aceite isso e aí vocês vão ser abençoados de novo. João Batista pregou essa mesma coisa, falou, gente, vocês precisam disso. Sabe o que se chama? Se chama arrependimento. Os discípulos depois saíram pregando, arrependa-se, arrependa-se, para que os vossos pecados sejam perdoados. Jesus mesmo falou, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A história do filho pródigo que viveu uma vida bagunçada, torrou tudo do seu pai, e depois voltou para casa e se reintegrou novamente, virou um homem de confiança do seu pai, até ganhou o anel, que simbolizava a confiança do seu pai para com ele de novo. O que foi que fez o filho pródigo voltar? Diz a Bíblia que ele estava lá no meio do lixo, vivendo aquela vida bagunçada, e ele caiu em si, e falou, se eu voltar para a casa do meu pai, lá eu vou ter uma vida melhor. Ele se arrependeu, voltou para casa, e reintegrou a sua vida novamente. Mas eu quero terminar essa mensagem deixando uma condição, que é normalmente o problema, porque muitos não aceitam uma vida íntegra. Muitos desejam, mas não conseguem obter mais integridade. Não estou falando que alguém aqui é perfeito em sua integridade, mas não consegue melhorar, porque ele não está disposto, sabe o quê? Não está disposto a pagar o preço. E a integridade muitas vezes nos custa. Ela custa. Eu gostaria de perguntar para você, o que pode custar a sua integridade? Eu não sei a condição de cada um no seu trabalho, mas às vezes ela pode custar um emprego. Pode custar um emprego. Às vezes ela pode custar uma venda, que você não vai fazer, porque você vai ser sincero. Às vezes ela pode custar uma vergonha de chegar perante as pessoas e confessar, olha, eu errei, quero deixar de ser um homem dividido, quero ser íntegro, mas isso custa. Confessar, custa. Quanto que vai custar a sua integridade? Eu quero dizer o seguinte, a integridade pode ter um preço alto, muitas vezes, mas ela valoriza. Você paga hoje um preço, mas lá na frente, Deus recompensa. José do Egito foi um cara que teve que pagar um alto preço pela sua integridade. Quando a mulher chegou tentando ele falou, dorme comigo, dorme comigo. Ela não queria só dormir, né? Claro. Deita comigo. Ele falou, não, eu sou fiel ao meu chefe, eu não vou deitar com você. Sabe o que isso custou para ele? Permanecer íntegro. Cadeia. Ele foi preso. Ela inventou uma mentirinha que fez com que ele caísse
preso na cadeia. A recompensa depois, pela integridade, Deus colocou ele como governador do Egito, do lado do homem que ele foi fiel e não traiu com a esposa dele. Hoje, a integridade tem um preço, mas ela valoriza, enquanto o pecado tira todo o seu valor. Judas se entregou por 30 moedas de prata. Foi o preço que ele deu a si mesmo. Quanto nós damos de valor à nossa alma? Pague, esteja disposto a pagar o preço, mas viva uma vida íntegra. Em nome de Jesus. Viva uma vida íntegra. Tenha as bênçãos da integridade sobre a sua vida. Durabilidade, segurança, poder estar com consciência limpa. É uma bênção que muitos não têm. Quero convidar você a ficar de pé e eu quero estar orando ainda para terminar. Feche seus olhos. Pai Celestial, eu quero te agradecer por tantas explicações bíblicas que nós temos, tantos exemplos bíblicos de homens íntegros que pagaram um alto preço, mas permaneceram firmes no caminho do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que venha estar reintegrando corações, que possam sair desse lugar hoje decidindo caminhar com integridade em seu coração, abandonar todos os medos, abandonar toda a falsidade e ter uma vida completamente voltada para o Senhor. Deus, eu peço que o milagre da reintegração aconteça no coração dessas pessoas que nesse momento sentem que estão em falta nisso. Que o Senhor restaure, que o Senhor esteja dando uma nova iniciativa de amanhã viver uma vida diferente, íntegra perante o Senhor. Derrame sobre nós a tua graça e que a integridade que o Senhor coloca no nosso coração possa ser vivida durante essa semana no trabalho de cada um. Senhor, quando vier a dúvida, quando vier talvez a pergunta, a proposta de ser um pouco falso, que a integridade seja um guia em nosso coração e nos ajude a responder firme e forte, conforme a tua vontade. Abençoe a alma de cada um, Pai, em nome de Jesus.